Se você já tentou ganhar massa muscular e não consegue, ou basicamente tem medo de conseguir ganhar massa, só que ao mesmo tempo ganhar barriguinha, essa aula vai ser feita justamente para você. Me chamo Gabriel Ferreira, sou nutricionista e hoje falaremos sobre o superávit calórico inteligente, como ganhar peso da forma certa. Quando falamos de ganho de peso, nós temos que entender que tem a maneira certa de ter esse ganho. Até porque ganho de peso a gente pode diferenciar de duas formas. Nós podemos ter o ganho de peso por gordura e podemos ter o ganho de peso por massa muscular. Quando a gente fala de massa muscular, é aí sim que mora a saúde, é aí sim que nós temos a questão estética. Quando temos só o ganho de peso por gordura, esteticamente não é o ideal, ninguém vai ficar feliz de barrigudo e muito menos vai ficar saudável tendo aumento de gordura exagerado. Então, a primeira regra é entender como que a gente faz para ganhar peso. A gente tem que ter superávit calórico, comer um pouco mais do que precisa para poder fazer o corpo funcionar normalmente, mas ao mesmo tempo tendo energia extra para transformar em massa. Aí vem a diferença. Quando pensamos em massa, nós temos dois tipos de massa. Nós temos a massa gorda e a massa magra. Quando nós temos o ganho de peso, pensando numa alimentação, comendo mais do que precisa, fazendo superávit calórico, sem atividade física, nosso corpo vai pegar esse excesso e vai estocar. Onde nós estocamos caloria? Na gordura. Então nós vamos ter o ganho de peso por gordura, que é o que a gente não quer. Quando temos atividade física, e aí pode pensar no que você preferiu, o que você mais gosta, então pode ser natação, pode ser ciclismo, musculação, crossfit, dança, lutas, o que for. Fez atividade física, fez um estímulo externo que seu corpo entende que você precisa desenvolver massa muscular, aí esse excesso calórico vai virar massa muscular. Então, aí já é o principal ponto, entender que as duas coisas têm que caminhar juntas. Não adianta comer muito mais sem uma atividade física, sem uma rotina de ser uma pessoa ativa para poder ter esse estímulo para o corpo. Os principais desafios que são sempre citados é aquela situação de acha que come muito, a pessoa fala que já come muito, mas não come. Está superestimando o quanto está realmente consumindo de caloria. Então esse já é um erro, que é achar que come muito, mas não come. O segundo erro muito comum, que não é um erro, é uma situação que a gente tem que contornar, um obstáculo, que é a pessoa que não tem apetite. E lógico, a gente não tem que forçar, a gente não tem que transformar a alimentação e uma busca por melhorar o corpo como um transtorno alimentar, que é forçar a alimentação. A gente tem que só contornar escolhendo bons alimentos, bons preparos, para poder conseguir fazer uma ingestão calórica sem ser algo desagradável. Outro erro muito comum também é fazer um uso de medicações, por exemplo, estimulantes de apetite, sem estar fazendo acompanhamento profissional. Nós temos que entender que também não adianta usar medicação se a alimentação não está alinhada, porque se a medicação, o objetivo dela é aumentar o apetite, mesmo assim você não está comendo mais do que precisa caloricamente, para ter ganho de peso, então não adianta tomar aquela medicação. Então esses são os erros mais comuns. Vamos agora falar um pouquinho sobre soluções, né? Como contornar esses erros, esses obstáculos que nós temos. Então vamos lá falando da situação da pessoa que acha que come muito. Se a pessoa já acha que come muito, como que vamos fazer agora para a pessoa comer ainda mais? E aquela pessoa que não tem apetite, como que nós vamos fazer essa pessoa comer sem ser algo desagradável? Então nós temos que pensar em algumas estratégias. Por exemplo, nós podemos pensar na questão de receitas e alimentos hipercalóricos. E aqui nós não temos que falar de alimentos que são sujos. Então, os fast foods, alimentos que são muito gordurosos. A gente tem que falar de alimentos saudáveis, que têm micronutrientes que vão fazer nosso metabolismo funcionar melhor. Até porque quando a gente fala do ganho de peso, nós temos que entender que de forma eficaz nós temos que ter um ganho de peso saudável. Porque quando nós temos um ganho de peso exagerado e ainda usando alimentos que são muito calóricos, sem nutrientes, nós acabamos dando um tiro no pé. Nós acabamos nos comprometendo lá na frente de não conseguir manter uma dieta hipercalórica por muito tempo, porque a gente começa a estragar nosso metabolismo. O erro muito comum, por exemplo, é a pessoa que começa a comer muito, e aí nas avaliações laboratoriais de exame de sangue, o sangue já começou a ficar sujo, com dislipidemia, né, que é aquele desequilíbrio das gorduras do sangue, por exemplo. Então, o que nós temos que fazer? Uma alimentação equilibrada, e aí já entra a primeira dica, fracionar o máximo de refeições possíveis durante o dia. Então, quer ganhar peso de forma saudável, o ideal é que seja no mínimo 4 refeições por dia, extremamente completas em questões nutricionais, depois vamos falar sobre isso, chegando aí facilmente de 6 até 8 refeições por dia. E quando eu falo 6 refeições por dia, 8 refeições por dia, não são 6 almoços, né? Pelo amor de Deus. Vão ser refeições simples, por exemplo, às vezes pode ser apenas um shake, às vezes vai ser um suco, sem ser algo desagradável em grandes volumes. Uma outra estratégia também que ajuda muito é saber fazer técnicas dietéticas. Como assim técnicas dietéticas? Duas coisas. Receitas fáceis de serem consumidas e também tendo uma fácil digestão. E outra coisa também que ajuda muito são os molhos. Os molhos, na verdade, eles têm a função de quê? Deixar molhado. Como assim? Fácil de engolir, fácil de descer, fácil de ter uma boa digestão. Então, quando pensamos nos molhos, nós podemos fazer o quê? Podemos fazer molhos que são mais gostosos para consumir alimentos que dá para consumir em maior quantidade quando estão junto do molho, mas ao mesmo tempo também podemos fazer técnicas dietéticas para facilitar a alimentação de outros alimentos. Por exemplo, vamos pensar numa batata. Se for consumir a batata apenas cozida, vamos ter que mastigar. Agora, se for uma batata já mais molinha, no formato de purê, já é mais fácil de poder fazer uma alimentação e um consumo em maior quantidade. Um outro exemplo, se nós temos uma salada de vegetais,
ter essa mesma salada, só que no formato de vegetais no forno, desidratado, ou até mesmo no air fry, nós vamos conseguir consumir as mesmas calorias, só que numa porção menor. Por quê? Porque perdeu água durante o processo, né, do calor do forno, do air fry, do que seja. Outra solução também para poder consumir mais calorias são fazer preparos hipercalóricos. O ideal é você conseguir trazer alimentos que vão ser mais calóricos. Então, por exemplo, num prato de salada, nós podemos adicionar ali uma colher de azeite que vai ser equivalente ao pão francês. É muito mais fácil você estar consumindo uma colher de azeite do que um pão francês numa dieta que você já está consumindo mais alimentos. Outras fontes de gorduras também são maravilhosas. Um molho muito bom seria um abacate. Um molho de abacate, uma guacamole acaba sendo uma ótima fonte de gordura, né, vindo do abacate, para poder aumentar as calorias de sua refeição. Então, molhos e receitas hipercalóricas entram nessa maneira. Temos também uma outra duplinha maravilhosa para adicionar calorias, que é a farofa e a batata palha. São alimentos saudáveis? Não, mas podemos ter pequenas porções durante a nossa rotina que não vai nos fazer mal em questão de saúde, mas ao mesmo tempo colabora com esse ganho de peso por estar adicionando uma dose a mais de caloria. Outro exemplo também são os cereais, então cereal, granola, acaba sendo opções também para consumir com fruta, com iogurte, sendo uma maneira de você estar adicionando calorias facilmente em pequenas porções durante o seu dia. Consumir hipercalórico, a suplementação, né, de um pó, de um preparo que vai dar muitas calorias num shake, por exemplo. O hipercalórico acaba sendo uma péssima escolha. Por quê? Porque é um produto já pronto. Não é um produto que vai estar numa concentração nutricional diretamente, né, para a sua rotina, para a curva das suas necessidades. Quando nós temos um produto hipercalórico, um suplemento, nós estamos falando de um pó que vão ter concentrações nutricionais que não temos controle. Outra questão muito importante também é a saúde intestinal. Pensa comigo. A saúde intestinal, ela vai ditar o quanto a sua dieta vai estar sendo bem aproveitada pelo corpo. Não adianta você ter uma alimentação toda alinhada, toda calculada, todo dia sendo acertada, se o seu intestino não está sabendo aproveitar esse aporte nutricional. Então, por isso, no material de apoio, vão ter também algumas orientações de como você está fazendo o cuidado intestinal, ao mesmo tempo que você quer aproveitar uma dieta hipercalórica para ganho de peso. E por fim, uma grande dúvida é como saber se eu estou evoluindo no ganho de peso, né, na hipertrofia muscular, que a gente está querendo ganhar massa muscular. Primeiro, entenda que a hipertrofia é um processo lento, então ganhar 1 a 2 quilos por mês já é um valor maravilhoso. Mais do que isso, possivelmente vai ser por gordura. Outros parâmetros que nós temos que ter é quanto à atividade física, se você está rendendo mais fazendo sua atividade física, até porque você está comendo mais, então tem mais caloria, consequentemente nós estamos falando de mais energia disponível para atividade física. Então você tem que estar rendendo até melhor na atividade física durante esse momento, né, durante esse processo de ganho de massa. Muito importante também é a questão visual, é olhar no espelho, ver se você percebe que seu corpo está evoluindo, perceber nas roupas principais pontos que estão, vamos dizer assim, deixando a roupa mais justa. Então, por exemplo, tanto para homens quanto para mulheres, se coxa, parte do ombro, parte do peitoral tá ficando mais justa do que a parte da barriga, do que a parte da cintura, por exemplo. Então, essas referências, né, de uma autocrítica visual também acaba sendo muito importante para a gente entender se nosso corpo está evoluindo para onde a gente quer. Não adianta achar que vou ganhar muito peso agora, eu vou engordar mesmo e lá na frente emagreço. Vai ser um processo mais demorado e, consequentemente, sem aproveitamento de ganho de massa muscular de forma eficaz. Até porque quanto mais peso você ganha de gordura, possivelmente mais seu metabolismo vai estar com uma tendência de engordar e não de ganhar massa muscular como desejamos. Lembre-se, ganhar massa muscular sem ganhar excesso de gordura é muito possível, é extremamente fácil se estiver alinhado e pensando a longo prazo, então tenha paciência. Se não for para ter um processo lento, consequentemente nós vamos ter sim um ganho de gordura. E para fechar, também é muito importante a gente entender que o caráter nutricional, a qualidade é tão importante quanto a quantidade. Lógico que para fazer o ganho de peso tem que ter a quantidade certa, que é muito mais importante do que a qualidade. Mas a longo prazo, a qualidade acaba também sendo uma coisa muito importante para a nossa saúde. Agora que você entendeu como faz o processo de hipertrofia de forma mais direcionada, o que te falta é uma personalização da sua dieta. Então entre em contato comigo, nos meus contatos, para poder já dar os próximos passos e ter resultados mais rápidos.